Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, as Escrituras, no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, daremos início à leitura no verso 3. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo, comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Está entre nós, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, uma passagem conhecida de todos, onde esse moço, Mefibosete, ele era filho do herdeiro do trono de Israel. Ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. E o Senhor, quando se ausenta de Saul, o Senhor permitiu que toda a descendência dele fosse sacrificada. Mas quando morre Saul, morre na batalha os filhos de Saul, incluindo Jonatas, pai de Mefibosete, a mulher que cuidava da criança, que tinha 5 anos, ela entra em desespero, um desespero pela vida daquela criança, e ela sai em fuga para salvar a si mesma e salvar aquela criança. E na fuga ele cai, diz os historiadores, que ele cai e ele perde o movimento dos pés, ele fica aleijado. E desde então, irmãos, segundo as Escrituras, ela leva, a ama de Mefibosete, leva ele para viver em Lodebar, um lugar fronteiriço com outras nações, um lugar de refúgio, onde de tão distante, de tão árido, ninguém iria até lá para perseguir alguém. Esse lugar, certa feita, vai servir de esconderijo para o próprio rei Davi. Quem cuidou de Mefibosete vai ter um tempo nas Escrituras que ele dará guarida também a Davi. E Mefibosete, então, irmãos, uma criança que nasceu para ser de uma família real, para ter tudo o que tinha de bom naquela época, filha de um grande rei, neto de um grande rei, passa uma condição de
lutar pela sua sobrevivência. Já não tinha mais toda a regalia de alguém que vivesse num palácio ou que vivesse numa família real. E além do mais, ele passa a ser, então, a partir de sua tenra idade, uma pessoa deficiente. Então, irmãos, num tempo difícil, sem estrutura, ele deixa de ser uma pessoa agradável à sociedade, porque ele passa a ser um peso. Ele não é mais uma pessoa produtiva, ele tem que ser uma pessoa assistida. E a realidade dele então muda de uma maneira tal que, quando Davi, tocado por Deus, se lembra de buscar por algum descendente de Saul, ele encontra uma pessoa que serviu a Saul, a Ziba, e Ziba apresenta a vida desse homem como uma pessoa sem valor na sociedade, uma pessoa que vem a ser desprezível para aquele povo, para aquele contexto da época. Então o Senhor manda essa palavra, irmãos, porque muitas das vezes o Senhor tem planos nas nossas vidas, mas há caminhos tortuosos pelos quais a nossa vida vai levando a gente e que nós temos que nos refugiar em algum deserto. E muitas das vezes podemos ter o dedo apontado para a nossa realidade, seja por uma condição da nossa vida, seja por uma condição da nossa saúde, seja por a condição de algum ato falho que tenhamos tido. E as pessoas muito facilmente nos julgam, e as pessoas muito facilmente te julgaram. Mas a palavra do Senhor nos lembra que assim como ele despertou no coração do rei para beneficiar uma pessoa que era indigente para a sociedade, o Senhor se lembrará das nossas aflições também. Então, irmãos, esse Mefibosete estava num lugar, ali ele se criou, ali, por certo, ele já perdeu a memória da família que ele tinha, então ele foi sendo criado num ambiente mais hostil, sendo discriminado pela sociedade, até que alguém chegou naquele lugar. Chegou e buscou ele e falou: o rei quer te ver. Irmãos, ele falou: acabou minha vida. Chegou o tempo da minha morte, porque se todos da minha família partiram, restou eu, chegou a hora de eu partir também. Mas como que ele ia fugir, irmãos? Ele não conseguia andar, ele não conseguia agir por conta própria. Ele foi levado até a presença do rei para receber a sentença dele. E quando ele esperava que viria uma sentença de morte, o rei o acalmou e falou assim: não temas, a partir de hoje você é da minha família, a partir de hoje você está na minha mesa. Houve exaltação na vida desse homem. Irmãos, esse homem, esse jovem Mefibosete, ele era sobrinho do rei Davi, porque o pai dele é irmão da esposa que Davi teve, não é isso? Então, quando ele restitui a honra dessa pessoa indigente, as coisas mudam para a vida de Mefibosete, e a palavra do Senhor, que ela é plena nas nossas vidas, quando o Senhor nos instrui e nos relembra dessas coisas, é que o Senhor tem o poder de tirar a gente de um deserto e colocar a gente num lugar de honra, irmãos. Na nossa vida, no meio da nossa família, às vezes nós passamos por desertos, seja na vida sentimental, seja na saúde, seja algum projeto que foi interrompido na sua vida, ou seja alguma coisa, uma deficiência que você sinta que você tem, que você está pior do que outros. Você olha para as pessoas e fala assim: aquelas pessoas têm muito mais condição do que eu.
o Senhor, por essa palavra, te desperta que vai tirar você desse deserto. Se você passou um tempo em Lodebar, Lodebar não é a tua terra é Jerusalém. A tua terra é lugar de exaltação e de honra. O Senhor trocou as vestes de Mefibosete, aquele homem que vivia de favor. Nós encerramos a leitura que o Senhor preparou para ele um servo que tinha 15 filhos e esse servo tinha mais 20 servos. Então aquele que vivia de favor passou a ser assistido com honra, porque essa foi a vontade de Deus para a vida dele. Essa é a palavra, irmãos. Isso é o que o Senhor nos desperta nessa noite. Passa o tempo, passam-se os anos, Mefibosete vai ser traído por esse servo. E ele vai ter um tempo de privação daquilo que o rei havia devolvido a ele. Mas, irmãos, hoje o Senhor nos desperta a respeito da restituição. O Senhor muda a roupa, o Senhor muda o cargo, o Senhor pega um projeto que ninguém dava nada e faz acontecer. Quando o Senhor quer abençoar alguém, o Senhor pega quem está em cima e favorece. E fala assim, não, eu vou favorecer aquela família. O que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? Qual era o mesmo teu projeto? Eu esqueci, passou da minha mente, o que você queria? As pessoas virão ao teu encontro para realizar aquilo que foi interrompido na tua vida. Porque essa é o projeto de Deus para nós. Essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite. Creia. Lodebar, ele se acomodou ali em Lodebar. Ele teve filho em Lodebar. Ele passou um tempo da vida dele importante em Lodebar. Mas ele não pertencia àquele deserto. E quando, irmãos, você pode estar satisfeito onde você está, o Senhor te desperta, o Senhor te chama, o Senhor te envia, o Senhor te convida, o Senhor te transporta para o lugar que você deverá alcançar a tua bênção. Essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite. Recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão André.